Olá, esse é o Diálogo de Transpaulo, o podcast da Alex em parceria com o J-Paul. Me chamo Caio Garcês e nesse episódio eu tenho a honra de conversar com Patrick Tranjan, que é secretário municipal de Educação de Belém. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Caio. Agradecer aí em seu nome tanto a Alex quanto o J-Paul pelo convite, poder estar aqui com vocês conversando um pouco sobre educação. Maravilha, tenho certeza que vai ser uma conversa super produtiva. Para começar, eu queria te pedir para contar um pouquinho da sua trajetória, né? A gente sabe que você tem uma trajetória marcada pela atuação em diferentes redes, também níveis de governo, né? Passou pela Secretaria de Educação do Espírito Santo, São Paulo, Pará, Ministério da Educação, e hoje está à frente desse desafio que é a Secretaria Municipal de Educação de Belém. E conta um pouquinho mais de como essa experiência acumulada, né, ao longo desses anos tem influenciado sua visão sobre gestão educacional e também orientado as decisões à frente da Secretaria. Legal. Eu comecei em educação, Caio, em 2017, se não me engano, lá na Secretaria de Educação do Espírito Santo. E trabalhar no Espírito Santo me trouxe, né, ali acho que é um ponto importante, é um estado muito organizado administrativamente. Então, ali me trouxe uma visão da administração pública, só que ela é uma visão muito mais a cara do Sudeste, né? Onde a gente acaba tendo mais recursos, a gente acaba tendo mais estrutura, tanto estrutura física, quanto equipamentos, quanto pessoas, e que não é a realidade do restante do Brasil, né? Então, trabalhar na Secretaria do Espírito Santo, um ponto muito positivo dessa passagem foi ver um jeito de se fazer administração pública com base em dados, com base em números, com sistemas coerentes, com fluxos, com protocolos muito bem desenhados. Saindo do Espírito Santo, eu fui trabalhar no Ministério da Educação e a gente já tem uma realidade completamente diferente, porque a gente está falando de um órgão que gera um número muito pequeno de escolas. Sim. E acaba atuando do ponto de vista da organização da rede de educação no Brasil, né, desse pacto federativo em torno do tema da educação, mais no campo estratégico, né, mais no campo de diretrizes gerais. E ali eu tive uma oportunidade de trabalhar com dois temas que para mim foram muito, muito marcantes. Um deles foi a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, né? Uma discussão extremamente complexa e muito extensa, né? Que já vinha se perdurando há muitos anos no Brasil, a gente conseguiu tirá-la do papel e fazer a aprovação da base. E a reforma do ensino médio, né? E a reforma do ensino médio com dois campos importantes da gente entender, que é, de um lado, uma nova arquitetura para o ensino médio, com uma parte fixa e uma parte flexível, e do outro ponto, uma descompartimentalização do conhecimento, no momento que a gente tira os componentes curriculares de dentro, a gente tira o conteúdo de dentro dos componentes curriculares e começa a trabalhar de uma forma mais transversal com os alunos, para garantir aí uma abordagem pedagógica diferente, que, assim como a parte fixa, também contribui para o desenvolvimento dos estudantes, mas contribui em outras esferas aí da vida. Saindo do Ministério da Educação para o governo do Estado de São Paulo, ali a gente enfrentou a pandemia, foi um momento muito desafiador na educação, e São Paulo, né, para dar alguns números rápidos aqui, a gente está falando de 5.500 escolas, mais de 3,5 milhões de estudantes, quase 300 mil funcionários contratados pela Secretaria direta e indiretamente, então é um monstro, né? A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo é muito, muito grande, muito complexa. Saindo de lá, fui para o governo do Estado do Pará, e aí faria um adendo, assim, né? No caso de São Paulo, o que me marcou muito na trajetória foi esse enfrentamento da pandemia e ver que existem jeitos dentro da administração para que a gente consiga resolver os problemas de maneira célere, tanto que foram utilizados durante a pandemia e deram os resultados esperados, né? Não foram instrumentos novos, eram instrumentos que já existiam na legislação. E no Pará, já uma realidade muito diferente, um estado geograficamente muito complexo, com muitos rios, com dificuldades geográficas muito marcantes, 1.000 escolas paradas em todo o estado, escolas que se demora, às vezes, 2, 3 dias para conseguir chegar na escola, em função da dificuldade de deslocamento. E um estado também na região norte do Brasil, com todas as dificuldades que a região norte traz, e aí elas tanto do ponto de vista geográfico, quanto do ponto de vista da desigualdade social. E hoje atuo e aqui no caso do Pará, cito, né, de uma maneira muito mais fácil escolher, é o passagem do IDEB do 26º lugar para o 6º lugar do Brasil,
nessa última edição de 2023, mostrando que é possível fazer uma transformação em educação no espaço curto de tempo, mostrando que não existe uma solução única, que é um conjunto de fatores que precisam ser alavancados, uma engrenagem que precisa funcionar muito azeitada, mas que é possível, sim, chegar nos resultados, inclusive em redes muito complexas, em redes com dificuldades financeiras, mas é possível fazer educação de qualidade, né? Acho que isso vem junto com uma experiência que o Ceará teve há uma década atrás, aí mostrando que já mostrou que era possível fazer. E agora estou na rede municipal de Belém, um desafio muito grande, né? Belém é uma capital com muitos problemas de arrecadação, que refletem diretamente, né, no orçamento da educação, com muitos problemas históricos que não foram resolvidos. O estatuto do magistério daqui é muito anterior à LDB, então a gente tem legislações que não conversam mais com as legislações atuais do Brasil e que exigem um ajuste até para que a gente consiga garantir sustentabilidade para os professores, né, salarial, de valorização constante, mas principalmente garantir que os estudantes passem a aprender, né? Hoje Belém é a segunda pior capital do Brasil em resultados de língua portuguesa e matemática a partir do IDEB, e os problemas são muitos, né? Então, se a gente não conseguir selecionar alguns deles e enfrentá-los de maneira holística, a gente não tira a cidade desse patamar. Então, fazendo um grande resumo aí de onde eu passei, quais foram os principais aprendizados aí e tarefas que eu enfrentei, acho que seria um resumo inicial. Maravilha, obrigado por compartilhar, secretário. É muito interessante, né, justamente essa trajetória que percorre diferentes realidades. E isso até me leva à segunda pergunta. Você começou a falar um pouquinho sobre os desafios de Belém. Queria te perguntar e pedir para aprofundar um pouquinho mais o panorama da rede municipal de Belém. Acho que tanto de um lado mais quantitativo, né, no sentido de quantas escolas, estudantes, professores hoje a gente está falando então, sobre a sua gestão, e talvez elaborar um pouquinho mais, né, quais são os principais desafios e características da rede. Né? Você começou falando um pouquinho, mas puder dividir um pouco mais para dar o contorno aqui da nossa conversa e das próximas perguntas. Hoje, Caio, Belém tem, vou arredondar os números, né? A gente está falando de 200 escolas municipais. Dessas 200, a gente está falando aí de quase 15 que são localizadas em regiões ribeirinhas, né? Regiões de difícil acesso. A gente tem cerca de 4.000 professores na rede, né? Profissionais do magistério, né? Entre professores e os técnicos pedagógicos. Aproximadamente 7.000 funcionários no total, considerando os funcionários administrativos e os operacionais de limpeza, merenda, segurança das escolas. A gente está falando do segundo pior resultado do Brasil em língua portuguesa e matemática. Isso em uma cidade que tem um dos piores per capita em arrecadação do Brasil, quando a gente olha para as capitais, traz uma complexidade grande para o campo da educação. Uma escola uma rede onde a gente tem atendimento de escolas de população indígena, dos Waraus, principalmente, mas bastante população ribeirinha, dessas que estão localizadas nas ilhas. E uma rede que, ao longo do tempo, e acho que isso é importante de ser considerado, porque o contexto, a história que se constrói é muito importante de ser entendida para que a gente consiga propor qualquer mudança. Sim. Belém nunca figurou em bons indicadores na educação. Apesar de Belém ter boas experiências na educação, né? Eu cito aqui o caso da Escola Bosque, em Belém, que é uma escola que tem o tema do meio ambiente, focado na sustentabilidade, na educação ambiental, mas que também não apresenta bons resultados de língua portuguesa e matemática. E digo isso porque educação não é só língua portuguesa e matemática, né? Ela é também língua portuguesa e matemática. Mas a língua portuguesa e a matemática são duas áreas que a gente tem hoje clareza de como a gente faz para medir o resultado. Então é importante que a gente olhe para esses resultados, mas não olhe apenas para eles. Então, apesar de Belém não ter bons resultados, Belém tem boas experiências. E aí, já terminando minha resposta, mas fazendo já puxando para a gente falar isso mais na frente, Caio, a gente tem um grande desafio como a gente faz com que essas boas experiências tenham uma coerência pedagógica para que elas, sendo boas experiências, possam gerar resultados de aprendizagem. E aí como a gente garante um monitoramento, né, dos resultados de aprendizagem dentro das escolas, para que a gente não se perca só na língua portuguesa e na matemática,
mas também reconheça a importância delas e garanta que a gente possa trabalhar outras frentes dentro do campo educacional, principalmente na idade que a prefeitura cuida, né, que são os pequenininhos, ali o início do ensino fundamental, para que a gente possa abrir essa visão de mundo, as opções que eles enxergam para eles, para que eles possam, ao longo da educação básica, construir o projeto de vida deles e ter o futuro que eles desejarem. Maravilhoso. Obrigado por compartilhar, secretário. E bacana que o senhor mencionou, né, no finalzinho da resposta, a questão do monitoramento da aprendizagem como uma das ferramentas para a gente chegar, né, em melhores resultados. E era essencialmente a minha próxima pergunta, né? Então, na pesquisa que a gente fez, a gente viu que o SEMEC tem utilizado ferramentas em tal do alfabetômetro, que foi desenvolvida pela própria rede, justamente nesse lugar de monitoramento da aprendizagem. Queria te perguntar um pouquinho, né, sobre esse pilar de monitoramento da aprendizagem, como que essa estratégia contribui para uma gestão mais próxima da realidade das escolas e também para uma tomada de decisão mais efetiva, né, pelo senhor e por toda a sua equipe técnica. Vamos lá. Esse, para mim, Caio, é o ponto central da discussão da educação, né? Existe uma coisa que e aí eu percebi isso ao longo da minha trajetória, que a gente tem perfis de secretários de educação mais pedagógicos e a gente tem perfis de secretários de educação mais gestores. E as duas coisas, elas são fundamentais. O pedagógico, ele é o mais importante dentro de uma escola, dentro de uma secretaria de educação, mas ele não funciona se a gente não tiver um modelo de gestão a serviço dessa proposta pedagógica da rede. E aí o exemplo que eu sempre uso, né, quando eu converso com a equipe sobre isso já deve ter visto isso umas 200 milhões de vezes, mas tem o filme do Alice no País das Maravilhas, quando a Alice quando ela está perdida, ela encontra o gato, ela pergunta para ele qual o caminho que ela tem que pegar, né? E o gato, ele pergunta para ela para onde ela quer ir. Ela fala, tanto faz. E ele não lembra exatamente qual a frase, né? Mas ele diz alguma coisa em linha com, bem, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é caminho, né? Qualquer caminho serve. E isso, para mim, resume muito um fator que vem acontecendo na educação brasileira de modo geral, que e aí faço já um gancho com a minha última resposta, no caso de Belém, a gente tem tido boas experiências em educação em Belém. A gente não tem sido capaz de escalar elas com qualidade e a gente não tem sido capaz de monitorar. Aí entra uma discussão tanto de monitorar o resultado quanto monitorar a implementação, né? Para que a gente tenha boas implementações de políticas públicas no Brasil. E isso é importante porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente não tem clareza do que a gente espera, a gente tende a acreditar que o que a gente está fazendo é bom. Mas aquilo, e aí tem uma máxima do País Baixo, que é o que a gente não mede, a gente não melhora. E assim, a maior verdade possível, porque se eu não tenho indicadores para saber se a minha escola de educação ambiental está fazendo um bom trabalho, eu não consigo saber se o investimento que está sendo dedicado àquela unidade, naquele volume, ele de fato está refletindo um bem público para a sociedade. Aí a gente tende a acreditar que as coisas estão acontecendo, que as coisas estão boas, que as coisas estão legais, mas as crianças não estão aprendendo, os professores não sentem que a formação tem contribuído para o desenvolvimento deles, não há uma integração entre os professores do Fundamental 1, do 2 e do médio, não há política de alfabetização que se inicia lá com o letramento na pré-escola. Ela não entrega os estudantes no ensino fundamental com o conhecimento necessário para que se possa finalizar esse processo no final do segundo aninho do fundamental de alfabetização. Os estudantes estão chegando no ensino médio sem ter as habilidades básicas das operações de matemática, que garantem o desenvolvimento de outros conhecimentos matemáticos, que são fundamentais para todo o ensino médio, praticamente todos os componentes curriculares. Então, tudo isso a gente resolve com monitoramento. E aí, para além da importância do monitoramento, existe um segundo ponto, que é o que você faz com esse conjunto de informação, de dado que você gera. Se a gente não treina, se a gente não dá formação adequada para que a rede cuide desse tipo de campo da área da educação, essas coisas não vão acontecer. Porque, em geral, no Brasil, esse tipo de trabalho não está presente nas licenciaturas e na pedagogia. Esse trabalho com indicadores, esse trabalho com números, esse trabalho com monitoramento. Isso é importante porque, sem isso, o trabalho dentro da escola se perde. E eu já estive dentro de sala de aula. É muito frustrante você estar dentro de uma sala
e você vê que a Mariazinha não aprendeu absolutamente nada do que ela deveria aprender, e ela já veio com diversos problemas, e alguns a gente não consegue mais corrigir na velocidade que a gente gostaria. E a Mariazinha vai sair da escola sem aprender, e vai vir o João, que é irmão dela, no próximo ano, e a expectativa para o João é exatamente a mesma que era para a Maria, né? E é como se a escola não fosse capaz de melhorar esse cenário, quando, na verdade, o que está por trás de tudo isso é uma falta de monitoramento ao longo da vida escolar desse estudante, né? Se a gente não deixasse para descobrir que ele não sabe o que ele precisa saber no final do ano, se a gente estivesse percebendo isso todos os meses, a cada bimestralmente, trimestralmente, a gente tem uma chance muito maior de corrigir, né, o trabalho que a gente está fazendo. E aí corrigir tudo isso não para entregar uma nota do IDEB no final do ano, porque o IDEB ele é um reflexo do trabalho que foi feito, né? O IDEB ele consegue apontar, dar alguns sinais de se a gente está no caminho certo ou não. Mas ninguém treina, as escolas não treinam os alunos para a prova do SAEB. A escola não é um preparatório de SAEB, né? E isso é fundamental para que a gente possa dar informação, dar insumo necessário ao professor para que ele consiga melhorar a prática pedagógica dentro daquele exercício que tem que ser constante dentro da escola. Praticar a teoria, problematizar a prática. Praticar a teoria, problematizar a prática. Porque no final das contas o que importa é o que acontece na escola, não o que está escrito no livro, né? É qual é a prática pedagógica que tem dado resultados, e para isso a gente precisa ter número, ter indicador, para conseguir orientar, corrigir rota, corrigir a tempo, de não gerar um prejuízo irreparável aí na vida dos estudantes, mas também está conseguindo dar suporte para os professores, que muitas vezes ficam perdidos na escola sem saber o que está acontecendo e precisando de mais informação para conseguir melhorar. Eu acredito muito nisso, eu acredito que os problemas, o professor, ele é a solução, né? Eu sempre digo isso com o time, né? Os professores, eles são a solução do problema, eles não são o problema. A gente tem muitos problemas na educação, mas se a gente quer sair do outro lado, inevitavelmente, a gente precisa de professores, de professoras muito bem formados, muito bem capacitados, uma formação contínua coerente, com propriedade do que está acontecendo dentro da sala de aula, motivados e, principalmente, alinhados com o que a Secretaria de Educação, seja ela estadual, seja ela municipal, seja ela distrital, tem feito, para a gente garantir que a gente tenha uma união de esforços e não cada um atirando para um lado, fazendo o que acha que tem que fazer. Maravilha, secretário. Eu queria até aproveitar esse gancho, porque você começou a falar um pouco dos docentes, e a gente sabe que esse trabalho, essa mudança de mentalidade, como você mencionou, passa pelos docentes, passa por todo mundo que está dentro da escola, passa pelas lideranças escolares, e a gente viu que tem um movimento ativo da secretaria, tanto de contratação de novos profissionais, mas também de formulação da política de formação, com muita escuta da rede. Eu queria te pedir para aprofundar um pouquinho mais nesse lugar de valorização docente, do papel dos professores, de criar esse sentimento de pertencimento, e também, acho que a gente pode falar um pouquinho das lideranças escolares, né? Então, como que a gente faz com que essas formações elas atendam de fato ao cotidiano da escola, elas atendam de fato ao objetivo final, né? Ao caminho onde a gente quer chegar. O senhor pode me contar um pouquinho mais sobre isso? Cara, esse é um tema que ele é fundamental dele ser, quando a gente olha para a formação docente, né? E aí eu vou até expandir um pouco isso aqui na resposta, Caio, não só para a formação docente, mas para todo o contexto da escola, né? Qual tipo de intervenção que a gente faz junto da escola, essa relação com o contexto. Quando a gente chegou no governo do Pará em 2023, a gente tomou uma decisão, à época uma decisão que muita gente criticou, achou que não funcionaria, que a rede não estaria preparada, que foi elaborar um material didático a partir de uma avaliação que foi feita na rede. Então, a gente abandonou a utilização do material didático que estava vigente na rede, né, para se fazer um material adaptado. E aí, quando a gente faz um material adaptado, a discussão é: eu tenho um estudante que está na quinta série que ele não tem o conhecimento da quinta série. Então, não me adianta usar o livro do PNLD, que chega do governo federal, que pressupõe que o aluno na quinta série tem os conhecimentos da quarta série, porque ele não tem, né? Hoje, aí, para efeito para ilustrar o que eu digo, a gente tem menos de 10% dos alunos que terminam o ensino médio no Brasil com conhecimento adequado de língua portuguesa e matemática. Não estou falando nem do avançado, estou falando do básico de língua portuguesa e matemática. Quando a gente faz a troca desse material, a gente viu um movimento muito interessante na rede, que foi um engajamento maior dos estudantes em torno do material didático.
E isso é importante, porque do mesmo jeito que a gente precisa do engajamento do professor, a gente precisa do engajamento do estudante para que eles aprendam, né? Eles vão ver sentido na escola. E mais do que ver sentido na escola, eles precisam ver que a escola é um espaço para eles. Quando o estudante abre um material onde ele se vê capaz de aprender, ele passa a se ver parte da escola. Né? A escola passa a ter mais significado para ele. Não é apenas material, obviamente, né? Eu acho que a escola tem que trabalhar em várias frentes para conseguir se conectar com os estudantes, e cada vez isso torna uma dificuldade maior. Mas isso é fundamental. E aí, quando a gente vai discutir a formação docente, a gente começa lá com uma discussão que é a BNCC, que ela define o que o estudante precisa desenvolver durante a vida escolar dele. A BNCC vira currículo dentro das redes. Esse currículo, ele é destrinchado em conteúdos, mas que no final o que se espera do conteúdo é desenvolver alguma habilidade no estudante, né? Conseguir movimentar essas habilidades, conseguir ter o desenvolvimento de competências dentro dos estudantes. Para isso a gente tem os conteúdos. Se a gente tem uma boa avaliação dos estudantes, a gente sabe quais conteúdos os estudantes não sabem, a gente consegue ter insumo para poder desenhar uma formação docente. Entender quais são as principais dificuldades que os professores têm dentro da sala de aula. Essa formação ela vai ligar um conjunto de componentes teóricos para que o professor saiba, e aí também a gente tem que entender que também os professores não sabem todos os conteúdos, né? As pessoas são melhores em uma área, piores em outra área, tem mais domínio de determinado tema, menos domínio de outro tema. E é fundamental que a avaliação dos estudantes reflita isso para que a gente possa ajudar os professores. Então, essas coisas elas têm que estar casadas, né? BNCC, currículo, avaliação dos estudantes, material didático e formação dos professores. Porque tudo é a mesma coisa, no final das contas, né? Se a gente está aqui pelos estudantes, é a avaliação deles que tem que dar um insumo para a gente conseguir organizar o nosso trabalho. Só que quando a gente vai para a formação dos docentes, a gente tem uma parte que é a formação inicial, que é o ensino superior, e essa parte ela está menos em gerência do poder público, principalmente das redes municipais estaduais, não é que acaba tendo muito mais gerência sobre o que é feito dentro dessa etapa do ensino. E a gente tem a formação continuada, que essa acaba estando muito mais sob gerência das redes municipais e estaduais. Na formação continuada, você pode corrigir tanto essa parte de conteúdo dos professores. Então, vou dar uma formação sobre geometria plana, porque eu estou vendo que os estudantes não estão conseguindo desenvolver, talvez seja um problema do professor, da professora que não tem tanto domínio nesse conhecimento e está precisando de alguma ajuda. E a gente investe na formação para esse professor. Mas a gente também tem formação em outros campos, né? A gente precisa, hoje, mais do que nunca, a gente tem que discutir educação especial dentro de toda a rede. Não adianta só o professor da sala de recursos ter domínio do tema da educação especial, porque as crianças público-alvo estão em todas as turmas, né? Que não era uma realidade há 20 anos no Brasil, hoje é. E ela precisa ser... As soluções precisam vir com base no contexto, né? Não com base na minha cabeça. Educação antirracista, né? A gente fala de uma rede majoritariamente de crianças pretas e pardas. Esse tema precisa ser discutido dentro das escolas. E precisa ser refletido na formação dos docentes, entendendo quais são os vieses que a gente carrega, como que a gente faz para trabalhar isso dentro da sala de aula. E, por fim, então, tem uma parte que é conteúdo, tem uma parte que são os sistemas transversais, e tem uma parte que é prática de sala de aula, cara. E aí, quando a gente tem uma rede como a de Belém, que passou por muitos anos sem ter uma política de formação docente, formação continuada docente, integrada aos instrumentos de avaliação, integrada à peça curricular, a gente tem problemas que a gente acaba tendo como consequência uma série de problemas na formação docente que estão ligados à falta de experiência dos professores. Como eles não tiveram essa formação que deveriam ter tido ao longo do tempo, acaba que muitos acabam não tendo esse ferramental hoje para trabalhar dentro de sala de aula. Então, aqui em Belém, a gente tem feito um trabalho muito profundo em duas frentes distintas. Uma frente da recomposição de aprendizagem dos estudantes, a nossa formação aqui são os rios da aprendizagem. A gente trabalha com base nas avaliações diagnósticas que a gente aplica na rede, inclusive estamos finalizamos na semana passada a nossa segunda avaliação diagnóstica. Vamos ter já na semana que vem os resultados, para poder fazer a comparação com o início do ano, mas foi uma formação que ela foi focada especialmente em garantir recomposição
pela rede tem um número muito grande de estudantes com problemas de aprendizagem, e junto com isso, a prática de sala de aula. Então, experiências práticas para os professores, para as professoras, para determinadas situações. Essa é uma frente. Uma outra frente é estruturando dentro da carreira dos professores, e aí esse é um tema extremamente complexo, mas extremamente fundamental se a gente quer garantir uma qualidade na aprendizagem, não só aqui em Belém, mas em todo o Brasil, é que a gente tenha carreiras docentes alinhadas à eficácia docente, né? A capacidade dos profissionais da educação de garantir a aprendizagem dos estudantes. Então, como que a gente faz para que ao longo da carreira as formações que os professores realizam, e principalmente as formações de serviço, façam parte desse plano de desenvolvimento docente, né? Para que haja um incentivo para que eles estejam constantemente se desenvolvendo a partir do que a Secretaria oferece, e aí o segredo é que a Secretaria monte esse plano de formação com base na avaliação, né? Para que essas coisas, então, elas estejam ligadas até a carreira do professor, gerando um incentivo para que ele faça as formações e possa se desenvolver. E essas formações aí, elas são as formações de currículo, as formações de temas que surgem na sociedade. Então, por exemplo, hoje em dia está muito em voga a discussão sobre educação ambiental. Então, como é que a gente faz para trazer isso com mais força, tanto para dentro da matriz curricular quanto para dentro da sala de aula? Se vai ser uma disciplina, se vai ser um tema transversal. Mas tudo isso como um conjunto de formações que são corriqueiras ao longo da vida escolar do docente e formações que a gente espera que todos os docentes tenham ao longo da vida. Então, selecionando aonde a gente quer chegar, qual é o tipo de docente que a gente precisa ter, a gente cria esse escopo de formações, inclui isso dentro da carreira deles, e isso caminha junto com eles durante toda a vida escolar do docente. Maravilhoso, secretário. Muito obrigado por dividir essa visão sistêmica e também de começo, meio e fim com objetivos claros. Sua resposta me trouxe várias perguntas aqui na cabeça, mas antes só um esclarecimento. A questão da avaliação diagnóstica, hoje, na rede, ela acontece no primeiro semestre, no segundo semestre, é isso? Isso. Esse ano a gente já fez 2 avaliações diagnósticas, na verdade, no começo do ano. A gente fez com 2 matrizes diferentes de avaliação, até porque elas são para objetivos diferentes. Tem uma que eu quero entender como que estão as habilidades relacionadas ao SAEB, e outra uma matriz mais focada nessa discussão da recomposição de aprendizagem. E esse também é um tema da avaliação, que ele é um tema que ele é um pouco complexo, né? Ele exige que a gente tenha equipes especializadas nessa discussão, e o que também não é a realidade do Brasil todo, né? A gente tem muitos lugares onde a gente não vai ter curriculistas, especialistas em avaliação, etc. Mas esse ano essa específica, Caio, sobre a recomposição da aprendizagem, ela foi aplicada uma no começo do ano e uma agora em agosto. Mas a proposta da rede é que a gente, no ano que vem, faça as avaliações de maneira bimestral. Ao final de cada bimestre, uma avaliação de fechamento, sempre focada nesse tema da recomposição da aprendizagem, para que a gente possa incluir no fluxo da escola, no dia a dia da escola, essa prática de trabalhar com os resultados da avaliação e entender que eles são resultados que não tem como a gente iniciar um bimestre sem estar olhando para o que a gente fez, onde a gente acertou, onde a gente errou, onde a gente pode melhorar, para que a gente consiga corrigir aí os planos de aula e a rota ao longo do ano. Maravilha. E, obviamente, conecta no ponto de monitoramento da aprendizagem. Então, a gente vê que esse é ponto de partida e ponto de chegada. Como eu comentei, essa resposta foi trazendo outras perguntas e eu acho que uma coisa muito legal de ter ouvido é observar o contexto do estudante. E aí, se eu menciono rapidamente sobre a educação inclusiva, eu queria puxar um pouquinho para esse assunto, porque, de fato, é uma temática que tem ganhado cada vez mais presença e é uma questão que a gente precisa endereçar. E a gente tem visto que a Rede Belém tem promovido ações para respeitar essa diversidade, promover a inclusão, justamente, como a gente falou, nas avaliações diagnósticas, a gente tem visto adaptações e também alguns projetos, né? Então, a gente destacou aqui a horta escolar inclusiva. Queria pedir para o senhor elaborar um pouquinho mais sobre como essas práticas têm contribuído para uma escola que seja mais acolhedora e para o desenvolvimento integral desses estudantes. Legal. Alguns dos projetos, Caio, eles são projetos que eles são feitos pela escola, né? A Secretaria apoia, mas são projetos desenvolvidos pela própria equipe das escolas. E
quando a gente discute a educação especial, né, eu vou pegar esse gancho aqui para discutir esse tema do acolhimento dentro da escola, do clima escolar, né, que eu acho que é o tema que perpassa essa discussão. É um tema que a gente ainda carece de regulamentação do governo federal, né, o tema da educação especial, e é algo que é aguardado por todas as redes, para que a gente possa, de fato, organizar as contratações, a abordagem pedagógica dentro das escolas. Mas ele é um tema que ele tem, para além dessa discussão, né, que é a discussão de ter acompanhante, não ter acompanhante, sala de recurso, não tem sala de recurso, é a gente entender que o estudante público-alvo da educação especial, ainda que haja qualquer tipo de limitação ou de dificuldade para se desenvolverem certas habilidades ou para se fazer certos trabalhos, ela é uma criança como qualquer outra e tem direitos de aprendizagem que precisam ser respeitados e precisam ser garantidos. Então, eu posso ter uma criança, né, ou pegar lá uma criança que tem deficiência intelectual. Pode ser que ela não consiga chegar aonde outras crianças vão chegar com 6 anos. Mas com quantos anos ela vai chegar? Ou se ela não vai chegar naquele patamar, aonde ela vai chegar e quando? Porque o monitoramento da aprendizagem também tem que servir para esse conjunto de estudantes. Então, tem um tema da educação especial que ele é muito importante, se discute pouco no Brasil, que é a aprendizagem do público-alvo da educação especial. Um outro tema que caminha em paralelo, né, com o tema da educação especial e claramente também tem consequências diretas na aprendizagem, é como a gente faz para integrar esses alunos dentro da escola, dentro de uma discussão de bullying, dentro de uma discussão de socialização, de acolhimento. Porque no final das contas, Caio, a escola é um reflexo do que tem fora da escola, né? A escola é sempre uma mini cidade, né, um mini bairro. Você vai para dentro da escola, você vê exatamente os mesmos perfis que existem na comunidade escolar. Se a escola não for um local acolhedor, a comunidade não vai ser um local acolhedor. Porque são essas crianças que depois são os adultos que moram nesses bairros, que moram nesses distritos, que moram nessas cidades. E se a gente não tem muita dificuldade hoje no Brasil de enfrentar essa lacuna da aprendizagem que está presente nas escolas, e aí coloca o público-alvo da educação especial no meio, a gente também tem uma dificuldade muito grande de garantir esse ambiente, esse clima escolar, que ele seja acolhedor, ele seja em escala, né? E aí, quanto maior é a rede que você tem, mais difícil fica. Porque se está numa rede que tem 2 escolas, você consegue visitar as escolas todas as semanas, você consegue conhecer os diretores pelo nome, você conhece as famílias, quando tem um problema, você chama a família, os professores provavelmente conhecem as famílias dos alunos. Quando você vai para uma rede de 15 escolas já é mais complicado, para uma de 50, para uma de 100, para uma de 200, chega uma de São Paulo de 5.500 alunos, de 5.500 escolas, você tem uma dificuldade muito grande de garantir essa homogeneidade no atendimento. E aqui, para mim, entra um ponto que é muito importante, que é tudo bem, Patrick, você está falando que tem dificuldade, tudo bem, mas, poxa, todo mundo sabe, né? Se é para falar que tem dificuldade, não precisa ser secretário. Acho que aqui o pulo do gato, Caio, ele fica na garantia de uma formação docente, que ela garanta não só aquilo que a gente estava conversando na última pergunta, o desenvolvimento dos conteúdos, mas também outras formações transversais que são fundamentais. Dentro da escola, a gente precisa ter uma relação boa entre os alunos público-alvo da educação especial e não são público-alvo da educação especial, entre alunos e docentes, entre docentes e docentes, entre a gestão escolar e a equipe docente, entre os funcionários administrativos, operacionais e os alunos e os professores, porque é todo um ecossistema dentro da escola que vai garantir um clima escolar bom ou ruim. E aí você tocou num ponto no final da sua pergunta, que ele é talvez o mais importante na garantia desse ambiente escolar adequado, que é a gestão escolar. Né? A gente precisa ter diretores e diretoras de escola preparados para o exercício dessas funções, que não são nem um pouco triviais. Né? Eu não posso ao longo dessa passagem aí, desde 2017, já conheci diretores de escola que não gostavam de criança, diretores de escola que não gostavam de entrar em conflito, diretores de escola que terceirizavam a responsabilidade da conversa com os profissionais da escola. Nada disso são posturas que você espera de um líder dentro de uma escola. Né? E eu estou falando aqui do líder do gestor escolar, obviamente se formam outras lideranças dentro do ambiente escolar que não a gestão escolar, mas toda essa liderança tem que estar a serviço da aprendizagem dos estudantes. Então, esse tema, ele também precisa fazer parte
da formação continuada dos professores e também precisa fazer parte do monitoramento das escolas. Não dá para as escolas, para um conjunto de profissionais e um conjunto de crianças e jovens, pagarem o preço por um ou por dois que não querem cooperar e que acham que a escola é uma extensão da casa deles, onde eles podem agir e fazer o que eles querem. A escola é um trabalho de time e esse time tem liderança, que é a gestão escolar, e essa liderança precisa ser seguida para que a gente consiga ter algum padrão de qualidade no que a gente garante para as nossas crianças. Perfeito. Muito obrigado por dividir, secretário. Eu acho que ainda nesse âmbito de entender, acho que ao mesmo tempo que você olha para uma rede, você precisa entender o contexto local, precisa entender a particularidade de cada uma dessas escolas, assim, como você falou, né? Entender, tem um diretor ali que não gosta de gerir, tem um diretor ali que não gosta de conflito. Isso me puxa para uma outra pergunta que estava aqui na lista para fazer, eu acabei pulando, mas que acho que é interessante ouvir, é que, como você mencionou na sua primeira fala e na segunda fala, Belém tem características particulares, talvez diferentes do que a gente está acostumado em outras passagens, como a que você teve por São Paulo, que é uma cidade de diferentes realidades, diferentes desafios logísticos, incluindo também uma questão de comunidades ribeirinhas. Então, eu queria te trazer uma pergunta, né, de como é garantir esse acesso à educação em uma cidade que tem desafios geográficos como Belém. Como que a rede tem ampliado conectividade, ampliado a infraestrutura para garantir o atendimento correto a todos os estudantes da rede? Legal. As comunidades ribeirinhas, então, do ponto de vista de infraestrutura tecnológica, né? Esse ano a gente conectou 100% das escolas ribeirinhas, né? Não só as ribeirinhas, mas também as escolas localizadas em ilhas, que não são de comunidade tradicional, mas também estão localizadas em ilhas, então todas elas receberam conectividade via satélite, né? No nosso caso aqui é Starlink, e hoje temos a garantia de que todas as escolas têm contato com a Secretaria de Educação. Mas isso não é suficiente. E aí não é suficiente por duas frentes que a gente precisa trabalhar quando a gente está trabalhando com as comunidades que estão mais isoladas e principalmente aí com povos tradicionais. A primeira é quais adaptações curriculares a gente faz, e aí eu estou chamando de adaptação curricular, mas é uma adaptação que ela é mais do que curricular, ela é no próprio funcionamento da escola, para a gente garantir que o contexto daquela comunidade não seja um entrave à aprendizagem dos estudantes. E aí, quando eu estou falando isso, vou pegar o caso do açaí. Tem comunidades que, na época da colheita, a família inteira se move para fazer a colheita do açaí. E aí passa lá 2, 3 meses fazendo a colheita do açaí, e com isso eles juntam os recursos para um ano de vida que vem após esse período de colheita. Brigar com isso é enxugar gelo. O problema não é eles estarem indo colher o açaí, e tampouco o problema, obviamente, a gente tem uma discussão de crianças, de trabalho infantil, etc., mas existe uma questão cultural que precisa ser englobada na discussão, mas eu digo que o problema não está na colheita, porque a colheita ela vai acontecer independente do que eu acho ou não. Então, se eu não posso resolver, isso não é um problema. A parte que eu posso resolver é como eu adapto a rotina da escola para que esses estudantes não sejam penalizados pela colheita do açaí. Como que a gente adapta o calendário escolar? Como que a gente adapta o material didático para que ele use referências daquela comunidade, para que a criança se veja dentro do material didático, né? Não adianta nada ter um material didático que vai falar da festa do Peão de Barretos, do festival que acontece na comunidade das Pampas, no Rio Grande do Sul, ou do Carnaval de Salvador. Isso não dialoga com a vida do meu estudante, principalmente aquele ribeirinho. Então, como a gente faz para trazer essas referências para dentro do material? E junto com isso, né, toda a adaptação de currículo, etc. Uma outra dificuldade que ela caminha junto com essa dificuldade de adaptação é a questão do capital humano, né? Como eu faço para ter professor nessas localidades? E aí é muito importante que a gente tenha professor nessas localidades, não apenas ter o professor, mas ter o professor efetivo. Porque nessas comunidades, se a gente trabalha com professores em regime de contratação temporária, a rotação é muito grande. Constantemente se perde um aprendizado que tem e uma aproximação da comunidade escolar pela rotação docente.
Então, é fundamental que a gente faça esse processo também, para que a gente consiga ter, criando as condições adequadas para que os estudantes possam estar na escola e aprender durante os momentos que eles estão dentro da escola, a gente também dê mais perenidade ao quadro de profissionais que permanecem nessas escolas, para que a gente não tenha tantas trocas. E essas trocas, elas estão muito relacionadas à dificuldade da aprendizagem, né? Criar o vínculo com o aluno não acontece de um dia para o outro. E se cria um vínculo, e aí acaba o contrato temporário, essa pessoa sai e vai para outra escola. Se são alunos que são os mais vulneráveis, a gente tem que ter próximo deles os melhores quadros. Aqui em Belém a gente paga um adicional aos professores que trabalham nessas comunidades, justamente como incentivo para eles irem para as comunidades e que eles fiquem nessas comunidades. Porque é o estudante ribeirinho, é o estudante mais vulnerável, é esse sim que precisa do maior apoio dos melhores profissionais em volta. Maravilha, secretário. Obrigado por dividir e ajudar a gente a entender esse panorama e quão complexo para endereçar a questão de educação. Acho que eu queria encaminhar aqui para o final da nossa conversa, mas eu tenho mais uma última pergunta. E eu acho que muitas das coisas que o senhor já trouxe podem ser respostas aqui, mas eu queria tentar sumarizar. Para outras redes municipais que enfrentam desafios semelhantes ao de Belém, então estamos falando em termos de território, desigualdade, complexidade, qual seria aquele principal aprendizado dessa trajetória à frente da secretaria? Qual o principal caminho, ou quais caminhos você destaca como fundamentais para garantir uma educação pública de qualidade, com equidade, com inovação, com foco no estudante? O que o senhor destacaria de aprendizado e caminho dessa sua experiência? Tem algumas coisas que são importantes, Caio, nesse processo, né, de se tornar e continuar aprendendo enquanto secretário de educação. Acho que uma primeira eu estou aqui, na minha posição enquanto secretário de educação, fazendo a defesa do aprendizado. E a gente precisa entender muito bem do porquê que a gente está onde a gente está, porque isso tem uma relação direta com o nível de indisposição que a gente está disposto a ter para resolver problemas, e muitos deles são problemas históricos, né? Até por isso ninguém resolve, porque está aqui já 20 anos, funciona assim, não dá para mexer, isso é aquilo. Então, entender por que a gente está aqui. E eu sempre falo também, todas as vezes que eu estou com o time, tanto das escolas quanto da secretaria, eu sou o presidente do sindicato dos alunos. Eu estou aqui pelos alunos. Tudo que eu fizer será endereçado para melhorar a aprendizagem dos alunos. Então, quando aqui em Belém, a gente tem um salário inicial de professor para 40 horas de R$ 8.700. Né? Salário muito, muito bom, que me orgulho muito de estar numa rede que reconhece, que valoriza os professores nesse montante. Inclusive com muito sacrifício da prefeitura, né? Como eu disse, a prefeitura tem muitos problemas de arrecadação, ainda assim a gente mantém um nível de investimento em pessoal alto. Mas isso acontece porque eu entendo que os alunos precisam e que isso é bom para os alunos. A reforma da escola é porque isso vai me garantir mais condições de garantir a aprendizagem dos alunos. A conectividade das escolas, porque isso de alguma forma permite que a gente tenha informações melhores para tomar melhores decisões, para poder estar investindo na aprendizagem dos alunos. Então, acho que a primeira coisa é entender do porquê que a gente está aqui. E aí eu estou fazendo esse adendo, porque uma coisa que eu vejo muitas vezes acontecer são pessoas que saem da sala de aula para se tornar secretário de educação e não tem uma regra, né? Não precisa ser um gestor, ou não tem que ser um professor, ou não tem que ser o não sei quem. Qualquer perfil pode estar à frente de uma secretaria de educação, desde que a gente tenha um time correto para cuidar das coisas que a gente não tem, né? Das deficiências que a gente carrega com a gente. Mas vejo muita gente que sai da sala de aula e com um discurso de não, mas amanhã eu vou voltar para a sala de aula, não posso mexer nisso. Eu não posso enfrentar isso aqui, porque amanhã eu estou de volta, e aí eu vou ser perseguido, isso, aquilo. Então, entender do desafio que a gente está enfrentando e quanto a gente está disposto a se dispor. E se a gente não estiver disposto a se dispor, talvez seja melhor não aceitar esse tipo de convite para ser secretário de educação, porque se as coisas estivessem boas, a gente estava com resultado bom. Se elas não estão boas, quer dizer que a gente vai ter que se dispor, porque por algum motivo elas chegaram onde chegaram. Um segundo ponto é que as coisas elas têm um time muito,
muito delicado na educação, né? Quando a gente chega, vou pegar aqui o meu caso de Belém, cheguei aqui em Belém, eu mandei cancelar um monte de projeto que existia nas escolas. Mas eu não acabei com um projeto, eu acabei com a carga horária de pessoas dedicadas exclusivamente ao projeto. E com esse mesmo dinheiro, eu garanti que nenhuma escola ficasse sem professor dentro das salas de aula regulares. E é uma opção que eu fiz, que me gerou indisposição. E foi uma decisão que só pôde ser tomada porque ela foi tomada em janeiro. Porque como eu já conheço bem do tema, eu já sabia que quando eu chegasse eu precisava olhar era a lotação dos professores, distribuição de matrícula nas escolas. E estou dizendo isso porque se a gente tem algumas decisões na educação que se a gente perde o timing, a gente não consegue fazer depois. Eu não conseguiria mais mexer nesse problema agora. Porque nesse problema agora ele me junta com COP30, ano que vem com a eleição do governo do estado, depois um ano pré-eleição do governo municipal, inclusive ano de avaliação, né? Ano ímpar novamente, e depois a gente tem a reeleição municipal. Então, existem coisas que têm time para ser feitas, é importante que elas sejam feitas no timing correto, para que a gente não bagunce a rede e reduza a resistência política de algumas mudanças. E aí, por fim, eu citei um pouco disso bem por cima, mas eu acho que esse talvez seja um ponto mais importante no dia a dia do gestor, é a gente ter um bom time, né? E também sempre que as pessoas me procuram, você acha que eu deveria aceitar esse convite? O que eu deveria fazer? Assim, uma coisa fundamental é que as condições sejam colocadas na mesa com muita clareza antes de aceitar qualquer convite. E quando eu digo as condições a indicação política dentro da secretaria, a liberdade que se tem para trocar um diretor de escola que não apresenta resultado, as redes que têm dirigentes regionais de ensino, a liberdade que se tem para mexer num dirigente. Porque ninguém faz nada sozinho e tem que ter time bom. Educação é muito complexa, não dá para ter time mais ou menos. E aí assumir uma secretaria onde você não pode mexer em ninguém, onde você não pode trocar um diretor que está fazendo um mau trabalho, onde você não pode mexer num dirigente de ensino que está mais preocupado com eleição do que com a aprendizagem dos estudantes, sabe nem o que é o IDEB, não sabe o que é SAEB, não acompanha nada. Talvez seja melhor não aceitar, porque sem um time bom, não consegue mexer nessas alavancas que são importantes para a gente conseguir melhorar a aprendizagem. E nenhum secretário precisa ser bom em tudo, precisa entender de RH, de pedagógico, de lotação de professores, de matrícula, de censo escolar, de FNDE, mas você precisa ter pessoas do teu time que entendam, né? E que, na dificuldade de ter as melhores pessoas, ao menos aquelas pessoas que você consegue ter gestão sobre elas e que tenham interesse, de fato, em estar ali, estão ali por um propósito e dispostos a ajudar. E alinhado esse tema do time, é clareza, né? O gestor precisa ter muita clareza do que ele quer, para que ele consiga comunicar isso com o resto da equipe, né? Não adianta eu sentar aqui na cadeira com esse time maravilhoso e falar: e aí, gente, estamos aqui para fazer educação de qualidade. O que é educação de qualidade? É português, é matemática? A gente vai reduzir quantos alunos abaixo do básico? Quem está fazendo monitoramento disso? Educação antirracista, a formação de educação especial, a nova carreira de professores. Precisa ter muita clareza do que se espera para que a gente consiga delegar e para que os próprios servidores tenham clareza do que eles precisam fazer também. Para que a gente também não caia naquela armadilha de servidor isso, servidor aquilo. Quando, na verdade, a gente tem obviamente, problema a gente vai ter em todas as categorias, no público, no privado, gente nova, gente mais velha, mas a gente precisa garantir que os gestores tenham capacidade de gerir, de liderar esse time, para que aí, então, a gente possa começar a identificar quais são os problemas que estão atravancando o desenvolvimento da educação. Então, acho que eu elencaria esses 3 pontos, fazendo um adendo no último, que além de ter um time bom, o gestor precisa ter muita clareza do que ele quer, de onde ele quer chegar, de onde a instituição precisa chegar, né? Um planejamento estratégico, uma visão de futuro, para que a gente possa motivar esse time e conseguir, de fato, caminhar no dia a dia para entregar esses resultados. Maravilha, secretário. Muito obrigado por dividir tanto seus aprendizados, suas experiências. Tenho certeza que serão muito valiosos para todo mundo que está nos ouvindo. Já falar até que essa era a última pergunta. Eu tenho mais uma perguntinha, mas ela é rápida. Para a gente fechar, eu te perguntar qual é o seu maior desejo hoje para a rede de Belém. O que é o sucesso para o senhor? Acho não, né? Eu tenho aqui algumas metas que elas são mais quantitativas para a rede, elas fazem parte do nosso planejamento estratégico, né? Redução de alunos abaixo do básico, a melhoria dos resultados de língua portuguesa e matemática, um plano de médio prazo de universalização
da alfabetização na idade certa, e que fazem parte do planejamento estratégico, eles têm que ser perseguidos. Mas acima deles, Caio, eu tenho um desejo, eu tenho trabalhado diariamente para conseguir construir esse tipo de política aqui dentro da secretaria, que é trazer essas coisas todas para dentro da secretaria de maneira orgânica. A secretaria não pode funcionar nessa lógica só enquanto eu sou o secretário, né? A secretaria tem que funcionar nessa lógica a despeito do secretário de educação, né? Você pode ter um secretário que tem um viés mais, eu quero uma política um pouco menos focada em língua portuguesa e matemática, eu quero focar mais em ciências. Eu quero o tema da educação ambiental. É isso, a política antirracista, a formação do 40 horas eu vou substituir por alguma outra coisa. Eu quero mais ou menos escola em tempo integral. Tudo isso são nuances da rede que, obviamente, o secretário que senta na cadeira tem uma visão de mundo e a gente tem que respeitar isso para garantir. Agora, um trabalho em torno de metas, de números, com monitoramento, com reuniões em intervalos curtos de tempo, alinhamentos semanais com todo o time, esses alinhamentos com fluxo de reuniões onde eu faço alinhamento com os adjuntos já sentam logo após com os diretores já sentam logo após os coordenadores, para que a informação chegue rápido, chegue quente, né, não espere lá esfriar em todas as equipes. Esse é um tipo de coisa que está acima das minhas metas quantitativas e que eu tenho trabalhado para deixar de legado dentro da secretaria, uma estrutura, um modelo de gestão da educação que considere indicadores, e aí o secretário tem que decidir quais são os indicadores importantes para eles, mas que isso faça parte da cultura da secretaria. Tá olhando para indicadores, ter um planejamento estratégico, monitorar a implementação disso e tá corrigindo isso em intervalos mais curtos de tempo para que a gente consiga chegar aonde a gente quer chegar, independente de qual seja esse local. Mas ter uma cultura de gestão dentro da secretaria, pedagógica dentro da escola, a secretaria tem que apoiar a escola e para apoiar tem que ter gestão. Perfeito, secretário. Excelente ouvir tudo isso. Queria novamente agradecer por toda a sua contribuição, os aprendizados, as experiências, por ter nos guiado aí a entender um pouquinho mais sobre a rede de Belém, sobre a sua gestão. Tenho certeza de que todo mundo que ouvir esse podcast, você vai aprender, vai tirar alguma coisa de proveito da nossa conversa. Então, muito obrigado, secretário. Acho que é isso, esse é o fim do nosso episódio. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado, Caio. Obrigado a toda a equipe da Letros, do JPOL. Contem aí com a Secretaria de Belém, quando vocês precisarem. Contem com a gente, só acionar que a gente vai se organizando para conseguir estar junto com vocês. Combinado, vai ser um prazer. Muito obrigado.